Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, sem tédio. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Marta Reis, professora de matemática. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e não esqueça, escreve aí nos comentários qual assunto você deseja ver no próximo vídeo. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Nosso tema é porcentagem, assunto que é cobrado no Enem, vestibulares, concursos, mas também um assunto do dia a dia que a gente vê nas lojas, nas promoções, nos anúncios, nos telejornais. Então, vem comigo, vamos aprender? Primeiro você tem que entender o que é uma fração. Fração nada mais do que é que uma representação das partes iguais de um todo. Por exemplo, 3/8. Lembra de uma pizza, convencionalmente vem com 8 fatias. Se eu comer 3 dessas fatias, então eu comi 3/8 da pizza. O número de cima é chamado de numerador e o de baixo de denominador. Mas e o que é porcentagem? Porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. Então, se eu tiver uma fração 20 sobre 100, eu tenho um 20% de algo, certo? E é tão utilizado no dia a dia que quem nunca deparou com uma imagem parecida com essa? Black Friday, tudo 50% off, 50% de desconto. Eu lhe convido no final desse vídeo para você analisar, será que as promoções que a gente vê por aí realmente são fidedignas? Será que não tem nenhuma mascarada, que as promoções não são mascaradas? Será que realmente você está comprando pela metade do preço? Então, assista até o final que a gente vai tirar todas essas dúvidas. Primeiramente, a gente tem que aprender a calcular 30% de 1.500. Desde já eu digo que tem muitas formas de resolver essa porcentagem, certo? Tem métodos que você faz usando a cabeça, por exemplo, 30% você calcula 10% e multiplica por 3, certo? Então, tem vários métodos, mas aqui a gente vai aprender dois, os que eu considero que dá para resolver sempre. Então, o primeiro método, 30%, eu vou transformar em fração, 30%, eu escrevi aí 30 sobre 100. O de você sempre pode trocar por vezes, então eu botei aí, ó, vezes 1.500. Multiplicação de fração, você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Lembra que aí no 1.500 não tem denominador. Quando não tem denominador, você pode dizer que é 1. Então eu fiz aí, ó, 30 vezes 1.500, 45.000, 100 vezes 1, 100. Como tem dois zeros em cima e dois zeros embaixo, posso cortar. 450 dividido por 1, 450. Pronto. Só isso. Beleza? No segundo exemplo, 15% de 120. Eu vou resolver agora por uma chamada regra de 3. Observe, eu quero 15% de 120. 120 é meu total. Então, o total eu posso dizer que é 100%. É das 100 partes, eu pegar as 100 partes. Então, é 100%. Então, eu posso escrever assim, ó. 120 está para 100%, que é o total. Aí eu vou botar o 15% está para x. Lembre sempre que é porcentagem debaixo de porcentagem, número debaixo de número. Aí a gente faz o meio pelos extremos, o mais conhecido cruz credo. Aí eu multipliquei, ó, 100 vezes x, 100x, 15 vezes 120, 1.800. O 100 está multiplicando, passa dividindo, então, ó, dividido por 100, 18. Ou seja, 15% de 120 é igual a 18. Tranquilo? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Depende. Depende da questão. A gente vai ver algumas questões que caem melhor por regra de 3. E tem exemplos que o primeiro método é mais rápido. Então, vai de acordo com o seu gosto e da questão. Beleza? Então, nosso próximo exemplo, uma loja de eletrodomésticos dá 10% de desconto para pagamentos à vista. Nesse caso, quanto se paga à vista por uma geladeira cujo preço original é 1.200? Então, ó, o preço inicial é 1.200, vai dar um desconto de 10%, quer saber quanto vai pagar à vista depois desse desconto. Então, a gente pode fazer aí, calcular 10% de 1.200, transforma em fração, ó, 10 sobre 100, troco o de por vezes, posso cortar os zeros aí, vai dar 120. Só que 120 é o valor do desconto. A questão está pedindo o preço que vai ficar, que vai pagar à vista. Então, a gente vai fazer aí 1.200 menos 120, 1.080, essa é a nossa resposta. Poderia fazer por regra de 3? Claro. Você poderia dizer que 1.200 é 100%, ou você poderia calcular os 10% é x, ou você poderia calcular 90%.
Porque se você vai pagar, dá 10% de desconto, então você vai pagar 90% do produto. É uma forma de fazer também. Faça aí também para você verificar que vai dar a mesma coisa. Nosso exemplo agora é o seguinte. O time de futsal, campeões da vida, participou de um campeonato ganhando 40% e empatando 24% das partidas de que participou. Como perdeu 9 partidas no campeonato, o número de partidas disputadas pelo time foi de... Então, observe aí, a questão está pedindo o número de partidas disputadas, ou seja, não é que perdeu, que empatou, que ganhou. Ele quer saber o total, ele quer saber o 100%. Então, anotando os dados, ó, a vitória foi 40%, o empate 24% e perdeu 9 partidas. Observe aí que se a gente somar a vitória com o empate, vai dar 64%. O total é 100%, então ele perdeu um total de 36%, fazendo 100, que é o total, menos 64. Esses 36% equivale a 9 partidas, então eu posso fazer uma regra de 3 aí, ó. 36% equivale a 9 partidas. Como eu quero saber o total, 100% equivale a x. Novamente, meio pelos extremos. 36 vezes x, 36x. 9 vezes 100, 900. Passou dividindo, que vai dar 25. Ou seja, ele, no total de partidas, que é 100%, foi 25. Como é isso que a questão está pedindo, acabou e podemos ir para a próxima questão. A questão diz, do número total de candidatos inscritos em um processo seletivo, apenas 30 não compareceram para a realização da prova. Se o número de candidatos que fizeram a prova representa 88% do total de inscritos, então o número de candidatos que realizaram a prova é... Então, vamos organizar os dados. O que é que a questão está dizendo de importante? Ele está dizendo que 30 candidatos não foram fazer a prova e os que foram representam 88%. Então, você vai fazer assim comigo, ó. Se 88 foram fazer a prova, então qual foi a porcentagem que não foi fazer a prova? Somando quem vai com quem não foi, então tem que dar 100%. Como aí tem 88, então a gente tem que 100 menos 88, 12% que não compareceu à prova. E esses 12% representam os 30 candidatos. Aí eu vou 100%, que é o meu total, representa x, fazendo aí o meio pelos extremos, ó, 12 vezes x, 2x, 30 vezes 100, 3.000, passa a dividir no 12, que vai dar 250. Opa, tem resposta, letra C. Pegadinha do malandro. Por que pegadinha? Olha o que a questão está pedindo. A questão está pedindo quem foi realizar a prova. Você poderia calcular 88% e 250, só que aí é uma conta a mais, né? Então, o que é que a gente sabe? O total é 250 e 30 não compareceram. Ora, 250 menos 30, 220, é a resposta correta. Então, lembre sempre de voltar na pergunta final da questão para não cair nessas pegadinhas, beleza? Nossa questão diz o seguinte, ó, no dia 1 desse mês, um produto estava sendo vendido por R$400. No dia 10, esse produto sofreu uma redução de 50% de seu preço. No dia 20, ele foi reajustado com um aumento de 50%. Escolha a alternativa correta. E aí nas alternativas ele está perguntando se no dia 1 estava mais barato, se estava mais caro, se estava a mesma coisa. Quando você para ver essa questão e você pensa por alto rapidamente, ora, reduziu 50%, aumentou 50%, ficou ao mesmo preço, letra B. Cuidado que é a pegadinha. Por que é pegadinha? Porque os 50% iniciais é em cima dos 400. Os 50% depois que vai aumentar não é mais em cima de 400, é em cima de outro valor, então já vai ser diferente o que vai aumentar. Então, vamos fazer aí passo a passo. No primeiro dia era R$400. No segundo dia, houve uma redução de 50%. 50% equivale a metade. Então, metade de 400, 200. Como é redução, 400 menos 200, 200. No dia 20, houve um aumento de 50%. Só como eu falei, não é mais em cima dos 400, é em cima do preço atual, que é 200. Então, 50% de 200, 100. Aumentou 100, era 200, 200 mais 100, 300. Ou seja, no dia 20 está 300 e no dia 1º foi 400. Então, no dia 20 está mais barato que no dia 1. Beleza? Então, cuidado nessas pegadinhas de você fazer, aumentou 50, diminuiu 50, voltou para o que era antes. Não é bem assim, certo?
Olha essa questão. O preço de um determinado produto sofreu 2 aumentos mensais consecutivos de 10% cada um deles, ou seja, 2 aumentos de 10% cada um. No mês seguinte, ao segundo reajuste, teve um preço reduzido em 15%. Supondo que não tenha havido outra alteração de preço no período, o preço final do produto sofreu em relação ao preço inicial, ou seja, antes do primeiro aumento, foi de. Então, olha a diferença das questões. Na questão anterior, ele perguntava se estava maior ou estava menor. Nessa questão, ele quer saber se aumentou ou se reduziu, e além disso, ele quer saber quantos por cento. Então, anotando os dados aqui, ó, primeiro aumentou 10%, depois aumentou 10% e depois reduziu 15%. Se você for de cara, você vai dizer, opa, 10 mais 10 que é aumento 20, reduziu 15, 5% de aumento. Letra B, e novamente você caiu na pegadinha do malandro, certo? Então, vamos com calma. O que é que podemos fazer nesse exemplo? Dá um valor inicial, e o valor inicial que eu gosto de dar é R$100. Por quê? Porque R$100, 1% vai representar um real. 10%, R$10. Então, se na resposta final tiver 105, então aumentou R$5, ou seja, 5% de 100. Tranquilo? Então, vamos lá. O primeiro aumento foi de 10%. Então, 10% de 100, 10% de 100 é 10. Como é aumento, 100 mais 10, 110. O segundo aumento, novamente de 10%, só que é 10% agora em cima de 110. 10% de 110 dá 11, então 110, que era o anterior, mais 11, 121. E agora teve uma redução de 15%, 15% de 121. Calculando aí 15% de 121, dá 18,15. Como é redução, 121 menos 18,15 dá 102,85. Então, ora, se o preço original era 100 e agora está 102,85, então está maior, houve um aumento. De quantos reais? 2,85. Como a gente fez em relação a 100, então 2,85 representa 2,85%. E aí, esse desafio que eu deixo para vocês. Lourdes é a dona de uma loja e pretende anunciar que toda loja está com 50% de desconto. Mas para não tomar tanto prejuízo na noite anterior, aumentou todos os produtos em 60%. O que realmente vai acontecer com o preço desses produtos? E aí? Será que ela está dando desconto real? Será que está ficando a mesma coisa? Será que teve aumento? Então, tente fazer. Qualquer dúvida, comenta aí, mande para os colegas, desafie seus amigos. É uma questão bem interessante para você analisar o que acontece na Black Friday. Se nada mudar, invente. E quando não mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Professora Marta Reis, grande abraço. Estou disponível para ajudar vocês.